Sem dúvidas, o vice-capitão precisou aparecer na reunião para fazer com que os ânimos fossem acalmados. Harauardo, Dobodobo, meu querido e minha querida Kohai, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo da Black Clover aqui no canal, onde vou falar tudo que eu achei, como foi o que eu gostei do capítulo mais recente, capítulo de número 162, que fica conhecido como a expressão calma, porém gritante do vice-capitão. Afinal, devemos ser honestos, a fala simples, mas impactante foi sensacional, porque ninguém esperava a presença do Nahato ali, e isso é algo bacana porque só a magia das sombras proporciona, ou a magia de teletransporte possivelmente. Mas para todo caso, o Nahato chegou botando ordem, porque ele literalmente falou: então, meus queridos, é bom ver que vocês estão bem animadinhos, mas será que vocês podem querer calar a boca por um momento? Porque vocês não sabem se portar nenhuma reunião diante do Rei Mago. Então, como vocês são capitães básicos, eu espero que agora vocês entendam o que eu disse. Então, sério, ele chegou botando ordem. Literalmente ele falou: querem calar a boca ou eu vou ter que selar tua boca com a minha magia? Tipo, foi isso. Para todo caso, esse capítulo teve alguns pontos que eu vou querer destacar, vou falar parte por parte, como vocês já estão acostumados. Mas para todo caso, o grande ponto já, Kid Julius. Eu acho que é interessante isso, por conta de que tem duas suspeitas. Ele continua na forma Kid, só que reaveu um pouco dos poderes dele, ou ele não reaveu nada, tá sem magia, tá sem mana, e é isso, é um governante aposentado, ainda tem impacto, a gente sabe que ele é necessário, mas não nas linhas de frente ele não pode mais. Então a gente não sabe ainda se é realmente isso ou se é outro caso. Para todo caso, tem esperança que o Julius ainda consiga despertar alguma técnica nova, ou ele tem um jeito de rever técnicas antigas. Para todo caso, aparentemente, só se baseando pela imagem, a gente desconfia que ele não conseguiu nada. E isso é importante por conta de que, então, o item mágico realmente que permitiu que ele ficasse vivo não conseguiu fazer com que ele tivesse mais mana. E o que eu quero dizer com isso? Foi fornecida a mana, ele conseguiu reaver aquela mana que ele colocou no item mágico. Só que agora ele não consegue mais prosseguir o tempo dele. Pelo menos é isso a impressão que dá. A gente vai ter a confirmação, acredito que nos próximos capítulos, talvez com algumas falas indiretas. Mas, para todo caso, eu tenho muita fé que o Julius consiga, de alguma maneira, reaver um pouco dos poderes dele. Não o auge, mas que ele consiga ficar um pouco poderoso, não é mesmo? Mas, para todo caso, acredito que aqui o básico, já que eu queria falar do Julius, o nosso querido Rei Mago, só se baseamos por uma imagem, temos que esperar ele no próximo capítulo. Afinal, se passaram 6 meses, pode ser que ele tenha descoberto alguma técnica que faça com que ele se torne forte e poderoso como antigamente. Mas então, eu acho que foi interessante o capítulo, afinal a gente viu que o Yuno tá depressivo, a gente viu que a Charlotte tá desesperada, a gente viu que Jack já tá indo pra uma missão rumo a suicídio literalmente, a gente viu que o Nozero quase meteu uma confusão ali, e o Fuegoda tá tentando acalmar o parquinho que já tá em chamas sem ele ter utilizado sua técnica, quase que a gente viu a salamandra lá. Mas, pra todo caso, o Rei Mago, tipo, só observando foi muito engraçado, porque ele nem tinha o que ele falar, né? Então precisou do Nahato chegar. E eu acredito que o Rei Mago até tava esperando o Nahato, por conta de que, aparentemente, ninguém conhece o Nahato, apenas o Yami. Mas como é o Rei Mago, ele deve conhecer. Então, talvez ele estivesse esperando o vice-capitão chegar. Não dá pra saber, não dá pra ter certeza, mas, pra todo caso, vamos logo começar então esse vídeo parte por parte, porque o capítulo mais recente de Black Clover deveria ficar conhecido como o demônio fofinho Gimodero será quem ajudará Asta a conseguir controlar seu Akuma? Começando a falar sobre esse capítulo mais recente parte por parte, vamos para o início que já mostra o desfecho da conversa de Nahato com Asta. É interessante isso porque ninguém no esquadrão mágico conhece o Nahato, então possivelmente podemos dizer que talvez muitos poucos cavaleiros do Healing Cover conheçam, ainda mais se a gente for ver essas expressões que eles fizeram no final do capítulo. Então ainda gera aquele ponto. O único que conhece ali provavelmente é o Yurisu, nosso querido Rei Mago. Talvez sim, talvez não. Para todo caso, um ponto interessante é que o Nahato é bem assustador e manipulador. Contudo, o Yami escolheu sem ouvir a opinião do nosso querido vice-capitão, que ele foi permitido como vice-capitão. Isso mesmo, o Yami só escolheu, vai ser você e dane-se. Não quero saber, vai ser você. E ele não pode dar opinião. Então, isso é um dos motivos também do porquê ele odeia o Yami. Digamos que ele odeia um pouco a personalidade do Yami. Já do Asta, ele gostou, por conta de que o Asta literalmente falou: não confio em você, mas me treina porque eu não tenho mais ninguém pra quem pedir. E daí o vice-capitão fala: gostei da sua sinceridade, por isso que eu gosto de pessoas como você. Mas ainda assim, eu vi que você não fez nada de útil até agora. Mas relaxa que logo a gente melhora. E daí a gente vê que o Asta tava todo empolgado, não sei o que ele ia querer fazer, talvez treinar já. Mas o Nahato já manda real: você vai descansar e ficar quieto que amanhã a gente tem uma coisa bem importante pra onde eu vou te levar. Então a gente soube que depois era a reunião, né, dos Capitães Mágicos, onde rolou toda aquela hype já pro próximo capítulo. Mas, para todo caso, a gente viu que o Nahato mostra uma personalidade, odeia crianças mimadas, então ele é meio que severo e rigoroso ali, e tipo, é a minha opinião e é melhor você ouvir. Então é bem engraçado isso, ele é tipo meio que o Yami, embora discorde da opinião do Yami. Mas, para todo caso, apenas são alguns capítulos, a gente vai conhecer mais a personalidade dele logo logo. Então, falando agora do Akuma dele, é interessante isso porque basicamente era como se fosse uma pessoa com seu pet, pra você ter ideia. Eu acho que foi muito engraçado porque é o primeiro demônio realmente Black Clover que a gente acha bem fofinho, bonitinho,
querendo ou não, a forma como ele falou me lembra muito a vibe Oito Caldas com o Killer Bee, pra você ter ideia. Porque era muito uma forma de parceiros, aliados, amigos mesmo. Como o Asta notou, ele está falando de uma forma muito natural, como se fosse algo normal, tipo ter um demônio dentro de si todo dia, tipo isso. E eu acho que foi muito engraçado porque ele fala, esse é o Gimodero, eu acho que é assim que se pronuncia, se não for Gimodero, acho que é Gimodero, peço desculpas pela pronúncia, mas logo logo eu tento aprender. E pra no caso, a gente viu que ele fala, o que é com esse baixinho aí? E daí acontece que o vice-capitão fala, não tô querendo falar nada, mas você não é a melhor pessoa pra falar dele, você é melhor que ele. E daí o Akuma ainda manda a real, mas esse não é a minha verdadeira forma. Então é interessante porque gera desconfiança. Ele tá ainda selado no outro mundo, ou ele tá por completo no Naruto e pode usar toda a sua forma, digamos que todo o seu poder? Não dá pra saber ainda. O que a gente sabe é que o Naruto tem controle total sobre esse Akuma, por conta de que literalmente ele fala tchau, tchau, agora eu vou conversar com ele sozinho. E o Gimodero tipo fala, mas eu ainda queria conversar mais. Então é interessante, o vice-capitão ele mostra que tem um domínio bem completo e bem natural sobre o Akuma dele. Então eu fico bem curioso em torno disso. O que a gente sabe é que ele ficou por muitos anos no reino de Spade, não é à toa que ninguém praticamente dos Touros Negros conheça ele. Então por conta disso a gente não sabe muito ainda sobre esse personagem, quem conhece ele, quem não conhece. O que a gente sabe é que ele tem informações totais, ou seja, possivelmente ele vai falar quantos dias ainda tem para eles invadirem Spade, quantas semanas ou quantos meses. É interessante isso que ele fala, por conta de que se ele observou, digamos, o reino e sabe que o Yami ainda tá vivo e tem tempo de sobra, eles podem se acalmar um pouco. Então eu acho que o Naruto ele sabe muito pontos fracos, pontos fortes, maneiras de invadir Spade de uma maneira natural e fluida, onde eles podem ir e não vão ter que lutar pela linha de frente. Então eu acho que o Naruto vai ser aquele trunfo, vai ser aquele ace. Então tô bem curioso, porque ele vai ser o líder provavelmente da invasão, ele que vai liderar todos. Eu acho que vai ser grande figura assim. Mas é minha opinião e também temos que lembrar que ele é o único que observou esse tempo inteiro Spade. Então, tô bem curioso, gostei da personalidade do personagem, acho que ele é muito poderoso, só que ao mesmo tempo eu fico muito atento e assustado, porque se eu me apegar demais a esse personagem, eu tenho aquele medo que o Tabata CC mate esse personagem, porque eu acho que de todos, ele é o único dos Touros Negros que o Tabata pode matar facilmente. E eu fico chateado, porque não matou o Gaucha pra matar um personagem legal. Ainda mais porque é vice-capitão, né? E um dia o Asta vai ter que se tornar vice-capitão. Então eu já fico preocupado em torno disso. Mas vamos deixar essa preocupação para outros capítulos. Até então vamos aproveitar o capitão que ainda tem que treinar o Asta. Então, acredito que praticamente eu falei quase tudo que eu queria, por conta de que, a partir de agora, vamos falar de uma parte que foi muito interessante. Vamos falar sobre a cena, sobre o enredo, vamos falar sobre a conversa, a reunião dos Capitães Mágicos, que foi uma bagunça total. Continuando a falar sobre o capítulo mais recente, vamos falar sobre a parte que foi interessante, a parte de clima depressivo, deselegante, vamos falar da problemática reunião dos Capitães Mágicos. Eu acho que é interessante porque basicamente foi Charity falando, criticando os capitães e depois pensando no seu interior, como aquela boa tsundere que ela é. Yami, eu não acredito que você foi pego. Ele não pode estar morto. Ele tem que estar vivo. Ele tem que estar vivo. Ele tem que estar vivo. Eu ainda nem me confessei. Ele não pode morrer. Aparece, volta. Vamos, Yami. E foi muito interessante, porque a Charity criticou e depois, basicamente, ela não queria ouvir possibilidades sobre a morte dos Capitães Mágicos. Ela basicamente, tipo, tava mostrando, continua falando pra ver se não esmaga a tua cabeça aqui. Então foi muito engraçado. Coitado do Riro, o Jack só falou, são possibilidades. Só temos suposições. Então foi muito bom isso, sério. Foi uma confusão total a reunião. Tipo, nem parecia que eles estavam diante do Rei Mago, pra você ter ideia. E pra todo caso, eu acho que a reunião só melhora. Por conta de que foi apenas uma pessoa que eu falei até agora. Agora vamos para as próximas. E com isso vemos que os problemas só vão aumentando e aglomerando. Por conta de que nosso querido Jack já tá, digamos que, de saco cheio. Ele não quer mais saber dessa reunião. Por conta de que ele não demonstra, mas ele tá bem frustrado. Querendo ou não, o Yami era seu companheiro, era seu rival, assim, em modos. Então, por mais que ele não dê essa impressão, a gente sabe que é o que ele sente. Então, é interessante porque o Yuno ainda diz que eles lutaram com tudo que podiam, mas infelizmente eles não foram mais poderosos que o grupo principal da Tríade Negra. E com isso, o Jack já manda aquela indireta, né, boa. Será que você não subestimou ele, senhor vice-capitão? Eu quase fiquei próximo de matá-lo do Alvorecer Dourado. Então vemos que o Yuno só manda aquele olhar, continua falando pra ver se eu não vou matar você, seu desgraçado. E vemos que o Fueguari, tipo, fala, é o suficiente? Maui, Jack. Então a gente vê que o Jack não quer saber mais, ele já tá farto dessa reunião e ele vai embora.
Então, se lembrarmos, ele tem laços com o Yami e até laços com o próprio William, por conta que eu quero que se lembre dos episódios mais recentes, onde o Jack e o Yami trataram muito bem o William, mesmo após saber tudo o que aconteceu, que foi a reunião mais recente que foi adaptada no anime. Então, com isso, a gente vê literalmente que o Jack, ele tem sentimentos pelos seus companheiros, e não seria de se duvidar que ele fosse pra Spade sozinho para acabar, para tentar resgatá-los. Então, o Nozero já manda a real: você não vai pra lá, né? E o Jack só fala: quem é que teria uma ideia estúpida de fazer isso para aquele imbecil? Que estava se referindo ao Yami. E vemos que o Jack complementa dizendo no final: e se eu for não interessa, não é da tua conta, seu desgraçado. Então vemos que o Nozero fala: eu quero destruí-lo com minhas próprias mãos também. Então, tipo, fica aquele ar incerto. Por que o Nozero quer? Mas nós sabemos. Afinal, Begikla, Vanica, Exer, mãe da Noelle e do Nozero. Então, digamos que ficou esse climinha ali no ar, ia virar uma confusão, digamos que o Jack já ia mandar umas boas indiretas, como ele já tava mandando, o Nozero não ia ficar mais ouvindo, porque ele tem também um ódio nutrido pela Tríade Negra, mas ele não pode falar, porque a única que sabe é a Dorothy, e acontece que se falar, eles vão ser amaldiçoados, e por conta disso, o Fagorian já bate na mesa, botando respeito, tipo, falando: querem calar a boca, quase. Foi tipo isso, só que com elegância que ele falou. Do que ele fala educadamente: vocês três querem se acalmar de uma vez? E assim a gente vê que a conversa toda é pausada, é parada, por conta de que todos olham com um susto quando uma voz não tão familiar surge. E essa voz é do vice-capitão, nosso querido Nahato-sama, que está carregando o Asta no colo. E o Asta só tá tipo: Domo, quanto tempo? Ó, meu braço novo. E o Nahato só termina falando: é bom vê-los motivados, mas vocês podem se calar por um momento, capitães, por conta de que vocês não conseguem nem se acalmar numa simples reunião. E assim conclui o capítulo, gerando hype para o próximo. Sem dúvidas, um ótimo capítulo que deveria ser destacado, por conta de que, vamos ser honestos, ter visto a Dorothy mesmo aqui dormindo foi perfeito. Ter visto o Riro refletindo, tendo uma reflexão bela, como: quando o Yami está aqui, a comoção é causada. Quando o Yami não está, é uma confusão por ele não estar. Foi lindo. Frases do nosso filósofo querido Riro, que finalmente saiu do estado apaixonado, não é mesmo? Eu acho que também deve ser destacado outra parte interessante, que foi em volta, querendo ou não, do Peto Akuma. O que eu quero dizer com isso? Eu acho que, se baseando no treinamento do Asta, eu até tinha pensado no primeiro momento que poderia ser muito vibe Naruto. Só que eu acho que não teria sentido, porque daí, digamos que o Asta pega um poder demoníaco, e daí tudo bem, é o poder definitivo, teve o contato com o Akuma, mas seria só uma camada extra de antimagia. Então, possivelmente, o treinamento do Tabata Sensei vai ser realmente para domar esse demônio. Eu acho que o mais interessante disso é que vai refletir muito na origem do protagonista, por conta que a gente vai saber se realmente está no interior do Asta, se foi feito do grimoário dele, se o Asta é do reino de Diamond, que é o reino de experimentos, daí ficaria mais certo de realmente entender que vinha, digamos que, do corpo dele, mas até então a gente não sabe. O que a gente sabe é que é localizado na espada antimagia, o interior do Akuma, e assim vai fluindo para o corpo do protagonista. Então vai ser muito interessante, porque quando esse treinamento começar, possivelmente a gente vai ter algumas informações em torno do passado do protagonista, ou em torno da relação com esse Akuma, de quanto tempo, a forma como se conheceram, o passado do Akuma, que por conta de que assim fica fácil se basear se ele é relacionado ao Asta realmente diretamente, ou se é apenas do Grimoire. Então não dá pra saber, fica muito incerto, mas eu acho que vai ser muito interessante, e assim a gente vai saber se ele realmente é um inimigo ou vai se tornar um aliado. Mas, para todo caso, sem dúvidas, Gimodero é o melhor Akuma de todos. E olha que o Lucifer foi interessante, a Begikla, mas sério, eu achei muito da hora ele. E a gente não sabe os poderes e as técnicas dele. Por conta de que eu quero que vocês tenham noção que a magia das sombras é magia do Nahato. Então, sério, promete, vai ser muito divertido isso. E para todo caso, acredito que praticamente, com tudo exaltado, a gente vai para aquela pergunta clássica: Haru Senpai, o que podemos esperar para o próximo capítulo de Black Clover? Para o próximo capítulo de Black Clover, eu diria que devemos esperar muita hype, por conta de que vai ser a continuação como desfecho já dessa reunião. Porém, eu acho que pode ser metade ou o capítulo inteiro focado na reunião. Depende do que vai ser informado e da forma como vai ser informada. Por conta de que pode ser que eles coloquem um pouco de flashback do Nahato. É um fato isso. Então vai ser muito curioso isso, vai ser interessante isso. Eu acho que a forma como ele vai falar vai gerar nas novas ordens do Yurisu, nosso querido Rei Mago. Por conta de que ele falou, ele está calmo, que o Yami ainda tem tempo. Então, possivelmente, é aquela possibilidade. A Árvore das Sombras vai demorar, acredito que, no mínimo, uma semana a um mês, ou mais que isso, para ser criada. Então vai ser interessante isso, como vai ser feito. E por conta disso, daí a gente vai ver a interação do Asta com os Capitães Mágicos. A gente vai ver a informação sobre o braço dele, que provavelmente o Nahato vai falar algo, e assim, a expressão deles.
Talvez a gente note frieza do Yuno com o Asta, não duvidaria, porque o Yuno ainda está em luto, né? Ele perdeu metade dos seus companheiros, ele tá se remoendo de culpa, ele tá se sentindo inútil praticamente, ele sentiu o poder do Dante, que chamou ele de fraco também. Então, se você for lembrar, o Akuma do Asta chamou o Asta de fraco, o Zeno chamou o Yuno de fraco. Então, sério, eu acho que esse sentimento tá sendo intenso. O Asta ainda é aquele personagem carismático, a gente já viu que ele vai conseguir superar, ele vai treinar. Só que o Yuno é um mistério, a gente não sabe como vai ser feito. Possivelmente vão tudo pra Hurt, mas não sei se vai dar uma chance alta isso, se eles vão melhorar consideravelmente. Possivelmente Gacha pode aparecer nessa reunião através de um item mágico, talvez mostrem no Eri. Será que eles vão colocar essa parte? Ou será que vão mostrar já a parte de Spade? Eu acho que ainda é cedo, então a gente não pode ter tanta hype disso, mas como é uma possibilidade, eu venho aqui abordar com vocês. Para todo caso, são alguns pontos principais aqui que eu deveria destacar, então você já sabe, quando lançar o próximo capítulo e eu ler, a gente vai vir aqui conversar. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora, a gente se vê no próximo vídeo da Black Clover Mata, né?